O que é a doença da vaca louca e como ela acontece? É isso que você vai aprender no vídeo de hoje. Seguindo a nossa minissérie de encefalopatias espongiformes transmissíveis, hoje a gente vai falar sobre encefalopatia espongiforme bovina, mais popularmente conhecida como doença da vaca louca. Esta é uma doença causada por prions, como qualquer encefalopatia espongiforme transmissível. Então, se você não sabe o que é um prion, eu já tenho um vídeo falando sobre isso aqui no canal. Vou deixar um card aqui em cima, depois você pula para lá e já assiste. E não é só um tipo de prion que vai causar a encefalopatia espongiforme bovina, mas sim algumas formas anormais dessa proteína. Então, encefalopatia espongiforme bovina nada mais é que uma encefalopatia espongiforme transmissível que afeta bovinos. E é uma doença crônica, progressiva. Os sinais clínicos não acontecem de um dia para o outro. E quando acontecem, são predominantemente caracterizados por alterações na sensibilidade, na locomoção e no comportamento. Tudo isso por causa da degeneração dos neurônios e do parênquima encefálico, lá do encéfalo mesmo. O que seria essa alteração na sensibilidade? Os bovinos tendem a ficar mais agressivos, tendem a reagir com certo exagero a estímulos simples, como a luz, um barulho. E quanto às alterações locomotoras, essas são mais parecidas com outras doenças neurológicas, como a incoordenação, hipermetria, que é o andar com a flexão exagerada dos membros, como se a vaca, se o boi estivesse subindo as escadas. Costumam saltar sem motivo algum, do nada, de repente tem uma vaca que dá um pulinho. E o final da doença sempre resulta em perda de movimentos, como a paresia, que é a perda parcial, até chegar à paralisia e o animal entra em decúbito. Durante esse período, ele também pode sofrer quedas, porque ele não consegue mais se manter em posição quadrupedal, ou seja, em pé, em estação. É claro que existem mais vários sinais clínicos, esses são alguns apenas, mas é só para te contextualizar antes de chegar ao ponto principal desse vídeo, que é como o bovino vai adoecer. Porque o prion vai afetar esses bovinos. A doença é dividida em duas formas. A primeira forma é a clássica e a segunda, atípica. A forma clássica não aconteceu no Brasil ainda. Aqui só se tem casos da forma atípica. A forma clássica é mais comum em países europeus e é sobre ela que eu vou falar primeiro. Ela é chamada de clássica porque os bovinos adoecem a partir da ingestão de alimentos que estejam contaminados ou infectados, se assim você quiser chamar, com o prion. Quais são esses alimentos? Produtos de origem animal, proteína, gordura, pode ser um outro bovino, aves, suínos, os dejetos das aves, os dejetos de suínos. Então, se camas de frango, dejetos de suínos que forem utilizados de forma, lógico, ilegal, até porque foi por esta razão, foi por causa da forma de transmissão da encefalopatia espongiforme bovina, que hoje é proibida a utilização de produtos de origem animal na alimentação de outros ruminantes, inclusive a comercialização de camas de frango para esses fins. Outros exemplos, além da cama de frango, dejeto de suíno, farinha de carnes e ossos. Isso não pode, de forma alguma, ser alimento para os ruminantes. E depois vem a forma atípica, que não é preocupante, porque é uma mutação espontânea. O indivíduo azarado sofre mutação e essa mutação dá origem ao prion anormal. Por ser uma mutação espontânea, não existirão surtos de encefalopatia espongiforme bovina atípica. São casos isolados e não tem nada a ver com a forma clássica. É por isso que sempre que houve a confirmação de casos de encefalopatia espongiforme bovina da forma atípica no Brasil, as coisas se acalmaram e a vida se seguiu. Porque quando a forma clássica é confirmada, aí sim se tem uma barreira, uma proibição na exportação de produtos de origem animal, principalmente de origem bovina, para então tentar rastrear
de onde saiu o alimento infectado com prion. Então imagina só o trabalho que dá. Uma vez confirmada a forma clássica, haverá rastreabilidade ou pelo menos a tentativa de rastrear de onde veio o alimento infectado. Só que tem um porém. Como a doença é manifestada anos depois da ingestão do prion, olha a investigação que deve ser feita para tentar chegar à fonte de infecção. Pelo menos à região, à fábrica ou ao país onde tudo isso se originou. E depois tentar rastrear para onde este alimento foi além daquele país. Por exemplo, imagine que um alimento saiu da Alemanha, veio para cá, para o Brasil, infectado, contaminado. Só que ao mesmo tempo que vem para o Brasil, a Alemanha também exportou para a China, para o Reino Unido, para a Inglaterra. Então, todos esses países são potenciais locais onde haverá bovinos infectados e, portanto, futuramente doentes. É de fato uma trabalheira enorme para tentar conter surtos. E por causa dessa trabalheira toda, é que a vigilância deve ser ativa sempre no intuito de detectar o mais cedo possível animais que adoeceram por encefalopatia espongiforme bovina. Nesse vídeo, eu espero que você tenha entendido o que é encefalopatia espongiforme bovina, quais são os tipos de encefalopatia espongiforme bovina existentes e as diferenças entre eles. No mais, eu te vejo no próximo vídeo.